Olá, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing. Vem comigo toda quinta-feira com o Esgoda, lançando agora uma nova modalidade de colocar a você mais uma oportunidade de buscar conhecimento. Se fosse música, falaria que é um popurrí de músicas, mas é um pupurri de entrevistas. Então vamos pegar dois ou três ícones do mercado nacional que fizeram entrevista comigo, fazer um resuminho de alguns pontos fortes deles nas entrevistas para você escutar no dia a dia aí. Vem comigo, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria. Daniel, um prazer estar contigo no Agrocanal LFZ Consultoria, falando um pouco do agronegócio. E para começar a nossa história, eu gostaria de entender o seguinte: um carioca agrônomo. Conte para mim como que isso aconteceu. Bom dia, Esgoda. Prazer é meu estar aqui nessa entrevista contigo. Parabéns aí pelas tuas iniciativas agora desse podcast. Ô, velho, eu acho que, como tudo na minha vida, não sei se fui eu que escolhi ou a vida que escolheu para mim. Ah, eu sou nascido no Rio de Janeiro, onde morei até os 20 anos, sem nenhuma ligação com a área rural. Quando eu tinha 20 anos, eu tive a oportunidade de passar 6 meses nos Estados Unidos, fazendo um curso de inglês na época, numa faculdade, lá no Arizona, Universidade do Arizona. Uh, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a área de ciências agrícolas, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Morador de uma cidade grande. Da hora que entrei no Colégio de Agricultura do Arizona e comecei a conversar com os professores e comecei a ver o que se fazia, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Nunca soube, então, da boa escolha, tão boa escolha que eu estava fazendo. E aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo nessa faculdade e eu acabei fazendo minha faculdade e mestrado lá. E no final das histórias, eu acabei sendo indicado para ser presidente da Pioneer. Certo. Aí foi bem legal. Eu fiquei durante 10 anos como presidente da Pioneer. Foi nessa época, inclusive, que eu tive a honra de trabalhar com Vossa Excelência, que era um representante da Pioneer, que inclusive veio me pagar uma decisão, me encostar na parede como presidente. O senhor lembra disso, né? Lembro. Que ou tu arruma esse negócio da gente começar a vender para safrinho, ou eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui na empresa. E nós acabamos, foi quando a Pioneer realmente decidiu começar a entrar a valer na safrinha de milho, que ela estava ainda começando na época. Então foi isso, fiquei 10 anos como presidente da Pioneer, ótimas lembranças, um momento espetacular da Pioneer, todo mundo que viveu junto lembra disso, nós crescemos muito, éramos líderes absolutos do mercado brasileiro, foi muito legal. E depois de 10 anos como presidente da Pioneer, eu fui convidado, Esgoda, para ser diretor internacional da Pioneer. Aí eu fui lá para Demônios e fiquei responsável pela América Latina, África e Ásia. Aí foi um momento que eu só fiz viajar na minha vida. Viajei muito, viajei o mundo inteiro. Uh, Confesso que já não era uma posição tão operativa como era ser o presidente da empresa no Brasil. No Brasil, eu e os diretores que trabalhavam comigo na época, o Carlos Verla, o Cláudio Peixoto, o Geraldo Davanzo, o Gentil, o Carlinhos Raup, todo mundo tínhamos muita autonomia para tocar o negócio. Então, era um negócio que a gente tocava com muito gosto. Já quando eu fui ser diretor internacional nos Estados Unidos, aí a coisa já é diferente, né? Você sabe que nas empresas, quando você vai subindo muito, o ar vai ficando mais rarefeito, tem menos espaço, tem mais olho gordo. Então já foi um processo diferente, mas foi muito legal. Tive a oportunidade de conhecer a agricultura no mundo inteiro. E em 2011, por uma série de razões, eu tive a certeza que tinha chegado o fim do meu período na Pioneer. E foi quando eu saí e voltei para o Brasil para começar minha carreira solo novamente. É. Você tocou num assunto importante, um assunto que eu ia também tocar contigo, que o sistema de distribuição ele parece aquele caminhão de melancias, né?
que jogaram as melancias dentro do caminhão e elas ainda não se ajeitaram, elas estão se ajeitando. Então, a gente vê que nos últimos anos, aí, 5, 6, 7 anos, a gente teve a consolidação, a entrada e consolidação de 3 grandes grupos, como Pátria, como Lavoro, como Nutri. A gente vê uma Agroamazônia sendo comprada por uma Sumitomo, uma UPL com Fiagril, a gente vê uma Singenta lançando a loja da Atua com já mais de 20 lojas aí, a Bayer lançando sua primeira loja em Rio Verde, e empresas ainda como talvez BASF, Corteva e outras aí, ainda, né, não se movimentaram no sentido de fazer uma loja da fábrica ou de comprar um grande grupo desse ou uma grande revenda. Como é que você está enxergando o sistema de distribuição e a revenda, vamos dizer, média, hoje, que não foi adquirida nesse sistema? Como ela faz para permanecer? Como é que você enxerga o sistema de distribuição de insumos no Brasil hoje, Daniel, e talvez daqui a 5 anos? Osgoda, é assim, ó, eu vou ser honesto e vou te confessar uma coisa. Eu não sou comprado no sucesso dessas consolidações. Eu não estou convencido que isso é um sucesso. Pelo contrário, eu tenho sérias dúvidas sobre as consolidações do jeito que foram feitas. Primeiro, eu acho que são as consolidações grandes demais e com todo respeito a todos os profissionais de todas as empresas, eu não consigo entender aonde que os fundos alavancam e potencializam as revendas que eles compraram. A verdade é essa. Eu não consigo, por exemplo, conheci bem, vou dar um exemplo só, tá? Acho que a gente pode citar o nome de empresa. Sem problema. Vamos falar da Rural. O Marcolino, o Pedro, o Benildo, esse povo, velho, passaram 30 anos com a Rural. Começaram do nada, foram montando uma lojinha de cada vez, hiper conhecidos na região. Cara, é difícil imaginar quem, e eu digo, se fosse eu não teria essa capacidade, se eu tivesse lá, quem que vai chegar ali na Rural para ensinar eles a fazer uma revenda melhor? Da onde que vem essa experiência e conhecimento de revendas para consolidar grandes revendas e tornar elas maiores ainda? Então, eu tenho essa minha dúvida. O que eu enxergo nessas empresas é muito choque de cultura, é investimentos muito grandes, muita gente no negócio, a coisa grande demais. Fundos, a gente sabe como é que é. Fundos engorda o boi para vender, né? Então, eu também não sei quem é que é compradores desse espólio em algum momento. Um dos Entendi. grandes expectativas era que se fosse vender para a Nutri. A Nutri não foi difícil ela pensar, espera um pouquinho, comprar o que os caras fizeram, compro eu as empresas, também sei comprar. Então, eu estou com muita dúvida desse cenário, essa é a minha verdade. Eu tenho muitas dúvidas sobre o cenário, principalmente agora, porque, olha, nós passamos 3 melhores anos da agricultura. Revendas que não têm resultado espetacular nesses últimos 3 anos, quando é que vai ter isso? É complicado. Isso, velho. Olha os anos que nós passamos, neguinho pagava a conta sem piscar. Começou-se, na minha época de Pioneer, lá no escritório da Pioneer, 15 pessoas para dar crédito de cobrança. Agora você dá crédito em fintech, por aplicativo, manda 2 documentos e sai o crédito. Sim, porque com soja 170, todo mundo paga a conta. Agora nós vamos começar a separar o joio do trigo, que agora esse recebimento desse ano é um recebimento complicado, eu acho. Então, agora nós vamos realmente ver. Eu tenho muita dúvida, eu acho que boas revendas pequenas e médias que estão aí, eu acho que elas vão continuar a jogar, elas não vão ser sucumbidas. Essas consolidações desses grupos também não são muito atraentes para as grandes empresas, porque ninguém quer ficar refém de ninguém. Não é à toa que a Singenta começou a abrir revendas, que a Bayer está abrindo a primeira. Então, eu acho que essa história da consolidação das revendas, na minha opinião, é que ela não saiu do jeito que se esperavam que ia sair, não. Certo. Eu sou cético, vou ser honesto, é que eu estou falando com um amigo meu aqui, vou ser honesto.
Eu sou cético, eu quero ver os resultados para Ok. dizer que foi bem feito o negócio. Você acredita mais na loja da fábrica, de uma Singenta, de uma Bayer, de uma outra companhia, do que dos grandes grupos? Cara, quer saber? Hum, Acredito. Acredito. Você sabe por quê? Primeiro, porque hoje em dia, com toda a parte das tecnologias, toda a parte digital, é facílimo abrir loja. Antigamente, tu abria uma loja, você tinha que ter ali o gerente da loja, o diretor financeiro, o crédito e cobrança, o faturamento, você tinha que ter toda uma estrutura ali dentro. Hoje em dia, para tu abrir uma loja, meu amigo, precisa de um galpão. Um galpão, uma secretária, uns 3, 4 agrônomos, técnico agrícola bom de campo para trabalhar, um estoquista, e tudo é centralizado. Você fatura centralizado, você analisa o crédito centralizado, você compra centralizado. Então, não é muito difícil abrir loja. Então, quer dizer, não é difícil você chegar numa cidade como uma Singenta, uma Baira, amanhã, quem sabe, uma Corteva, uma BASF, e falar o seguinte: escuta, quem é que é os melhores vendedores das revendas que tem aqui? Aqueles meninos, aquelas duas meninas, vou pagar 30%, 40% a mais para eles e pego. entendi. Entendeu? Então, eu acho que as empresas em si, elas pelo menos elas têm a linha de produto delas, elas têm uma margem boa para fazer com o produto dela, elas podem adicionar as linhas secundárias que não concorram com elas. Ah, e eu acho que eles têm mais chance de acertar do que Os próprios essas grandes grupos. consolidações gigantescas. E Essa, como é essa é a que minha opinião. e Longe como de é que querer ser dono da verdade, é opinião só. e hoje a gente vê que, não sei, parece que de um modo geral, vamos tirar as exceções, parece que o RC ele não tem mais aquela pegada, não tem mais aquele conhecimento, né, sobre o próprio trabalho dele, sobre a cultura, ou ele não estuda mais. A impressão que eu tenho é que o negócio mudou. Como é que você enxerga o RC de ontem e o RC de hoje? Pois, Goda, veja bem, nós temos que lembrar as circunstâncias específicas desse grande momento da Pioneer no Brasil. O que era aquele momento? Era um momento onde o Brasil plantava soja e milho era uma cultura de fundo de quintal. O proto-brasileiro não era milhocultura, o proto-brasileiro era sojicultor. E a Pioneer entrou decidida a focar em alta tecnologia da cultura do milho. Então, a equipe da Pioneer passou a ser uma geradora e difusora de informações de tecnologia sobre a cultura do milho. Velho, tem um monte de coisa no Brasil de milho que quem criou foi a Pioneer. Espaçamento reduzido de milho de 45 50 foi os trabalhos da Pioneer que começaram. Doses mais altas de nitrogênio, a velocidade lenta das plantadeiras, trabalhar com 4, 5 quilômetros por hora, que a gente fazia aqueles trabalhos, contava a distância das plantas. Então, havia muita oportunidade para assistência técnica naquela época. E o produtor precisava de mais assistência técnica. Então, nós tivemos essa sorte na época que havia uma necessidade do mercado por informação técnica da cultura do milho e nós tínhamos. Hoje em dia, o quadro mudou. Nosso produto hoje é muito tecnificado, tem consultorias para todo lado, tem fundações para todo lado. Já não é fácil ser aquele representante pioné que chega numa fazenda e faz toda a diferença e o produtor fala: o que o senhor mandar eu faço, como era o nosso tempo da Pioneer. Isso já não acontece mais, não é culpa só da gurizada nova que está no campo. Os produtores também subiram muito o nível técnico deles. Então, isso é uma parte. A outra parte não é culpa dos representantes, é cultura das empresas. A Pioneer, se você lembra, a Pioneer tinha uma grande cultura técnica. Nós íamos para uma reunião, seja o Carlos Vellan, diretor comercial, o Cláudio Peixoto, diretor de marketing, todo mundo discutia tecnologia de milho o tempo todo. Nós só falávamos disso, nós não falávamos de market share, nós não falávamos de profit, nós não falávamos nada disso, nós falávamos de inseto, de nitrogênio, de plantadeira, de disco de plantio. Então, havia uma cultura na empresa. Hoje, muita empresa quer ser técnica, quer ser isso, quer ser aquilo, mas não tem essa cultura. Não tem a cultura técnica. Um diretor de uma empresa sai, vai para a lavoura, não conhece nada.
Então, não tem muito estímulo. Você lembra muito Entendi. bem, a diretoria da Pioneer para campo conhecia os milhos melhor que os representantes. Vocês tinham que rebolar para acompanhar a gente. E aquilo provocava o desejo do representante de aprender. Próxima vez que o Glácio Peixoto vier aqui, eu vou ferrar com eles, vou mostrar que eu manjo mais que eles. Aquilo tinha todo um clima, entendeu? Que hoje em dia Entendi. não tem. Então, não acho só culpa dos RC de hoje, não. Eu acho que é culpa das empresas de não realmente não ter uma cultura. Porque uma coisa é dizer assim, eu quero ter uma cultura técnica. A outra coisa é ter uma cultura técnica. São coisas diferentes. Ok. Diante dessa situação da cultura, vamos assim dizer, das empresas de hoje, o que você acha, o que você recomendaria para um RC se diferenciar no mercado? Para que ele seja o cara preterido aí por várias empresas, o que ele deveria fazer para ser um cara diferente na tecnologia, na agricultura de hoje, Daniel, na tua opinião? Primeiro de tudo, bote 10 horas de trabalho por dia. Com 4 horas de trabalho por dia não vai. Tem que ser 8, 9, 10 horas por dia, 5 dias da semana e mais umas 4, 5 horas no sábado. Primeira coisa, botar as horas a trabalho. Segunda coisa, gastar seu tempo com produtores, consultores e influenciadores dos produtores. As revendas são parcerias, não são fins. Ficar sapateando na revenda não ajuda ninguém a vender. Ficar fazendo happy hour com vendedor de revenda não ajuda ninguém a vender. Agora, visitar produtores, fazer contatos com produtores. E eu falo muito isso nos meus treinamentos, Guto. Quando fizer as visitas aos produtores, é uma oportunidade de ouro de se aprender agronomia. Porque você vai numa fazenda boa, cara, você tem todos os assuntos para saber. Ele plantou de botinho ou de disco? Com que velocidade ele andou? Quanto ele está usando de vazão no produto dele? Quais os produtos que ele usou para aquela área que está bem limpa? Qual foi o produto que patinou no percevejo? Tem as visitas às fazendas te abrem um leque de ensinamento violento. É só saber perguntar. É só fazer pergunta. Então, eu acho que uma das coisas que os vendedores têm que aprender também é parar de achar que chegar na fazenda tem que se chegar na fazenda e sair vomitando o discurso da empresa dele. Nós temos que aprender a chegar na fazenda, conversar, fazer perguntas, entender a realidade daquela fazenda, entender o que está pegando, onde é que estão as dores, onde é que estão as vitórias daquela fazenda, para poder até fazer a sua oferta mais ajustada depois. E nesse processo, é um processo de muito aprendizado. E uma coisa importante para lembrar: tanto produtores como gerentes de fazenda, todo mundo gosta de falar do que faz. Ou seja, você nunca está incomodando um gerente de fazenda se tu perguntar para ele as técnicas que ele usou na aplicação dos inseticidas, ou como é que ele está plantando, entendeu? Ou da regulagem da plantadeira dele. Todo mundo gosta de falar. Então, eu acho que a outra lição é botar muitas horas, gastar seu tempo com os produtores e consultores, e sempre que visitar um produtor, procurar para aprender alguma coisa que aquele produtor faz que você não sabia que funcionava daquele jeito. Ô Daniel, eu acho que eu vou levar você também para o meu treinamento de vendas, porque o que você fala é o que eu falo, é o que a gente fala, né? Entenda a necessidade desse produtor, faça a pergunta, e não tem, é uma coisa básica do nosso dia a dia aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Agrocanal LFZ Consultoria. Hoje estaremos com mais um ícone do nosso agronegócio, nosso amigo Renato Serafim, que muito já participou da área de marketing comercial, novos produtos, desenvolvimento de mercado, né, em empresas como a antiga ICI, Zênica, que depois, né, se fundiu com a antiga Novartis, virou a Syngenta de hoje, teve um período trabalhando com a Syngenta, depois outro período que foi trabalhar na nossa amiga Bayer, depois disso trabalhou com a Alba, que nós fizemos uma entrevista esses dias com o nosso amigo Paulo Tiburcio, que também trabalhou na Alba, que hoje é o presidente executivo da Andave, né? E por último agora, voltando, que nem diz outro, que é o bom filho a casa torna, né? Depois de um período sabático aí de 1 ano, o Renato resolveu voltar para o mercado e hoje como diretor de marketing da UPL, uma grande empresa
do agronegócio, do mercado de insumos aí, defensivos agrícola. Não, e hoje o mercado é muito competitivo, né? Então você tem que levar a solução para o agricultor, você tem que se planejar melhor, né? Hoje você sabe que quase 95% dos nossos produtos são importados. Então, se a gente erra no planejamento, se a gente erra na meta, né? Acontece o que pode acontecer diversas vezes nós vimos, né? O mercado superabastecido, o mercado com falta de produtos, e isso prejudica muito o planejamento do agricultor e o nosso, né? Então, tem que ter isso, né? Entendi. E essa parte de diretor comercial na Bayer foi muito importante para mim, foi uma escola, né? Trabalhei junto com o Hélio Romano, não sei se você conhece o Hélio Romano. O Hélio Hélio Romano, eu Romano é um. trabalhei com ele na Monsanto, um figuraça. Puta, Acho e que ele é um. talvez eu possa dizer para você assim, Renato, de carteirinha, que não sei se tem alguém que conheça esse cerrado brasileiro ali, Goiás, MT, tão bem quanto o Hélio Romano, viu? Não sei. Não, e eles, Goda, foi de uma gentileza do caramba, né? Porque eu nunca tinha sido comercial. Aham, E ele era diretor de uma unidade de venda direta e eu fui diretor da parte de distribuição, né? Então ele certo. teve muito, ele teve muita gentileza, né, em me ensinar os primeiros passos, planejamento, SOP, né, como fazia a gestão do time ali comercial. Então, para mim, foi um grande professor e amigo, né, que eu tive nesse tempo. Aí na Bayer eu fiquei 2 anos e meio, né? Fizemos uma revolução muito legal da distribuição da Bayer no Cerrado, né? Pegamos aí, saímos de 150 milhões de dólares para 400 milhões de dólares em Ah, 2 anos, né? Selecionando distribuidor, né? A Bayer tinha muito distribuidor lá, nós reduzimos os números de distribuidores, fizemos um trabalho muito mais de olho no olho com esses caras, né? Trazendo o que a gente tem que fazer, né, Esgoda? No final sempre fala, né, B2B, B2C, cara, no final é humano para humano, né? Então o cara tem que confiar em você e os distribuidores Bayer confiou muito no nosso trabalho que a gente queria fazer lá, então o crescimento foi muito legal. A Bayer me convidou de novo para voltar para marketing, eu fiquei 1 ano e meio mais como diretor de marketing da Bayer, e a Alba me deu a oportunidade depois de ser CEO, né? Então fui CEO da Alba, fiz a marca no Brasil. A Alba era uma empresa que era a Tanori e Consagro aqui, né, Esgoda? Eu lembro que quando o Kurt me chamou para ser CEO da Alba, eu falei, cara, eu vou, mas só que a gente tem que mudar o nome dessa empresa, porque a Tanori e Consagro, o agricultor já vê elas como uma empresa de muito baixa qualidade de produto, vai ser difícil crescer com essas empresas. E aí o Kurt chegou em mim e perguntou, pô, mas que nome que você dá para essa empresa? Eu falei, cara, vamos usar o nome do fundador, né, do Dennis Alba, porque a história dele é muito parecida com o do agricultor brasileiro, né, um cara que se fez sozinho, um cara empreendedor, um cara que teve coragem de começar do nada e construir uma empresa de defensivos, né? Vamos usar isso e vamos usar os valores que ele prega para a gente construir a Alba aqui. E deu tudo certo, né? A Alba hoje é uma empresa grande aí, liderada pelo César Roas, com um grande executivo, né? Muitas pessoas boas lá, como Luiz Guimarães. Admiro muito o certeza. trabalho. O que que você acha hoje, assim, que é a principal diferença daquele agricultor de 30 anos atrás para o agricultor de hoje, para a gente poder acessar ele e, vamos sim dizer, chegar na fórmula do sucesso? Lógico que respeitando toda a evolução tecnológica, né? Mas o que que você acha que seria um grande diferencial hoje? Puta, muito legal essa pergunta, né, Esgoto? Eu acho que assim, nós somos muito abençoados, né? Nós somos muito, além de ter um solo, além de ter um clima, além de ter conhecimento, a agricultura brasileira passa por um processo de rejuvenescimento, né? Se você vai nos Estados Unidos, se você vai na Europa, você vê o agricultor ficando cada vez mais velho, não está tendo uma renovação, não está tendo aquele jovem que está voltando para pegar as propriedades dos pais e transformando isso. No caso do Brasil, não, a nova geração está vindo, né? Então, se você pega 5 anos atrás, a idade média do agricultor brasileiro era 49, 50 anos. Hoje é 46, 47 anos. E esse agricultor mais jovem, ele tem um novo jeito de pensar, né? Ele traz tecnologia, ele é um cara muito mais inovador, ele é um cara que está ligado, né? Eu sempre falo que com tudo isso que a gente viveu de Covid, de fechamento, quem mais se utilizou da tecnologia
para crescer foi o agricultor brasileiro. Aí você fala, pô, qual a tecnologia que o agricultor brasileiro mais está usando? É o WhatsApp, né? E ele usa o WhatsApp melhor como ninguém. Eu sempre falo, né, quando eu estava na AgroSem, um agricultor paranaense, ele recebia em média de 30 a 40 visitas por mês dos agrônomos. Quando veio a Covid, o que ele falou? Cara, eu não vou receber os 30, 40. Eu vou receber os 3, 4 que gera valor na minha propriedade, só que eu vou usar os outros para ficar cotando o produto. E o que ele fez? Cara, ele usa os caras que traz tecnologia, que é aquele cara que traz conhecimento para ele, mas ele usa os outros para ficar cotando. E eu perguntava para os meus agrônomos isso daí, né, Esgoda? Eu falava, cara, o agricultor ele está fazendo você ir na propriedade ou ele só está te acessando para pegar preço? Cara, eu já sabia quem era quem, né? Aquele agrônomo que o agricultor estava chamando na propriedade, aquele agrônomo que ele estava ouvindo como uma recomendação segura, que traz tecnologia, que traz coisa, cara, esse cara ficou na prateleira dele. Os outros, ele ficou cotando preço. E isso daí muda muito o nosso jeito de planejar, né, Esguda? Acho que antigamente você fazia uma venda para o agricultor, era uma venda muito mais baseada em relacionamento, muito mais baseada naquele dia a dia que você tinha com o agricultor. Hoje ele tem um relacionamento, só que ele não mistura mais as coisas. Ele tem o cara que Nossa, é relacionamento, ele tem o cara que ele faz negócio e que ele ouve agronomicamente, né? você acha que um dos grandes diferenciais, a gente podia dizer, de 20 anos atrás, ou 30 para hoje, é a comunicação? Eu acho que é a comunicação e é a forma como ele está buscando conhecimento, né? Acho que hoje ele busca conhecimento de diversas formas, tá? Antes, o agricultor ele buscava conhecimento, seria no dia de campo, seria Hum, através da conversa com a revenda. Hoje não. Hoje ele tem o dia de campo, hoje ele tem internet, hoje ele tem esses podcasts que ele ouve, né? É incrível como que esses podcasts entrou na cabeça do agricultor e do jovem agricultor, né? Sabe que eu fiz muitas entrevistas por podcast, falava da minha jornada, falava do meu livro. Teve uma vez eu falava de franquias digitais, né, que eu acreditava muito no papel, no empoderamento do agrônomo. Pô, e o que teve de gente que me ligou perguntando, pô, o que é isso, né? O que você fala disso? E mudou muito esse negócio, né? O cara está muito mais aberto, ele está muito mais aberto à tecnologia. Eu sempre falo, Esgoda, nada mudou, né? Assim, fala assim, nós temos 4 tipos de agricultores. Nós temos aquele agricultor que gosta de tecnologia, que gosta de inovação, ele vai ser o primeiro a adotar o novo híbrido, o novo produto, e esse cara vai continuar sendo o nosso grande, né, promotor de marca. Nós temos aquele agricultor que gosta de relacionamento, então se o Esgoda sair da LFZ hoje e abrir a RCS, o cara vai com o Esgoda, né, porque ele tem um relacionamento. Tem o cara que gosta de conveniência, né, aquele agricultor que quer um cara que cuida da semente até a colheita para ele, que ajuda nisso, e tem aquele cara que gosta de preço. Então, para nós agrônomos, nós temos que enxergar muito, né, qual que é o perfil desse cara para fazer o melhor planejamento. Eu fico louco, né, Esgoda? E eu fiz isso muitas vezes, né? Quando a gente era novo, a gente saía com a nossa caminhonete, saía batendo porteira, de porteira em porteira, sem fazer planejamento, sem marcar visita, né? Sem ir lá para fazer o que você quer. Hoje, um bom agrônomo, ele é igual, cara. Eu sempre falo, o agrônomo tem que se portar como um médico, como um dentista. É horário marcado, é planejamento de visita, é objetivo da visita, o que ele quer com aquela visita, o que ele quer sair, né? Então ele tem que medir cada passo dessa visita. E eu vejo muito poucos profissionais fazendo isso, infelizmente. Mas o quem faz, ou você seja, sabe que é programação de diferenciado. visita semanal, né? Você sabe que eu faço muito link das conversas que eu tenho com pessoas como você e outras, por exemplo, o que me chama atenção é que você falou, que você disse para suas filhas que não tem jantar de graça, você vai ter que trabalhar das 6 da manhã às 7 da noite. É a Ah, mesma coisa que eu perguntei, né, pro Daniel Glatt, ex-CEO Pioneer, né, Brasil, disse, Daniel, qual que você acha que é o segredo do sucesso? Ele falou daquele jeito carioca desse ele, esgoda, é o seguinte, o cara que não trabalhar de 12 a 14 horas por dia, esgoda, não adianta. E aí eu converso com o André Dias falou assim, a gente tem que estar extremamente planejado, que é o que você acabou de falar. Então, às vezes, não adianta só trabalhar de 12 a 14 horas por dia se você não estiver planejado. Agora, se você está bem planejado e ainda juntar 12 a 14 horas por dia, aí, meu amigo, você começa a disputar medalha, sabe?
E você pega, né, o que eu mais aprendi, cara, a vida de peregrino é muito a vida nossa de executivo e de engenheiro agrônomo. Cara, nós temos que sair de um ponto A e um ponto B, e isso passa por planejamento, passa por execução e passa por acreditar nas coisas, né? Então, se você não tiver essas três componentes, você não faz isso. E a mesma coisa para o recém-formado, né? Recém-formado, pô, ele entrou numa revenda aí. Cara, primeira coisa, recebeu a sua carteira lá de 50 clientes. Olha cada um dos clientes, tenta segmentar ele por comportamento. Pô, quem que é o cara que você vai, quem que é o cara que você vai fazer dia de campo? Quem que é o cara que você vai levar ele para uma pescaria? Quem que é o cara que você vai oferecer o pacote inteiro? Se você não souber essas coisas, cara, não tem como você se dar bem na profissão, né? A gente chega ao ponto de pensar o seguinte: quantos por cento você acredita desses consultores de campo fazem isso que você falou? Que é um cara que realmente é muito mais analítico, principalmente em relação à sua carteira de trabalho. Eu sei que é difícil falar um número, eu sei que ele é muito baixo. Eu tenho um número na minha cabeça porque eu estou há 18 anos fazendo treinamento de venda na distribuição e nos fornecedores, com mais de 15 mil pessoas treinadas. Eu tenho um número na minha cabeça, quero ver se ele fecha um pouco o seu número. Quantos por cento você diria que você tem um cara analítico? Eu vejo assim, eu acho que assim, de 10 a 15% é o número de pessoas que fazem o ciclo completo de vendas, né? Foi É o que nem. generoso, foi generoso. Eu falo assim, eu tinha 300 agrônomos quando eu estava na distribuição, eu falo assim, pô, desses 300 agrônomos, vai, 30 fazem o que a gente fala de rotina de vendas, de planejamento. Não passa disso, não passa de 10%. Né? O vendedor ele vai receber um monte de não, mas se ele se planejar e se ele fazer o que tem que fazer, cara, nós levamos muito conhecimento, né? O nosso papel de vendedor é muito diferente de outros, né? A gente vende tecnologia, a gente vende produtividade, né? Isso tem que estar na cabeça nossa, né? Quando a gente aborda um agricultor. Você não está lá para vender produto, né? Você não está lá para empurrar alguma coisa nele, você está lá para fazer ele. No final, o agricultor quer quatro coisas, né, Esguda? Se a gente saber que ele quer aumentar a rentabilidade dele, e para aumentar a rentabilidade dele, ele tem que aumentar a produtividade, tem que reduzir o custo e reduzir o risco. Cara, se a gente fazer isso para ele, trabalhar essas quatro necessidades dele, a gente se encaixa o nosso portfólio de toda maneira. Né? Se você gostou desses pequenos trechos, dessas entrevistas que vocês acabaram de ver, deste resumo de algumas entrevistas que estamos fazendo, deixe seu joinha aí, clique aí no positivo e clique no link para você assistir a entrevista completa com esses dois ícones do mercado nacional do agronegócio. Fique à vontade, assista a entrevista, vem comigo, Agrocanal LFZ Consultoria. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda. Até a próxima!